Amém? Então, nós vamos orar, ore você também. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais esse culto de celebração. E nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa nos inspirar nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu queria ministrar hoje sobre a soberana vontade de Deus. Sabe que Deus, Ele tem uma vontade para nós, mas muitas vezes nós, de alguma maneira, nós até sabemos, mas muitas vezes nós resistimos, até de uma forma involuntária, ou porque talvez não conheçamos de fato qual que é a vontade de Deus. Deixa eu ler um texto aqui, está lá em Romanos 12, 1, vamos ler Romanos 12, 1 e 2, olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, fala assim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós termos cultos racionais, ou seja, você precisa ter entendimento a respeito da palavra de Deus, para que você possa decidir, para que você não ande segundo as suas emoções, porque todas as vezes que nós andamos segundo as nossas emoções, nós corremos o grande risco de fazer escolhas equivocadas, mas quando você compreende, quando você entende, você não é movido por uma emoção, e aí ele está falando assim, olha, você não se conforma com este século, com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, ou seja, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente, porque se você não renovar a sua mente, você vai viver como o mundo vive. A Bíblia diz que nós nascemos na iniquidade do pecado, ou seja, nós já nascemos com software corrompido, com vírus. E aí ele está falando, olha, renova, troca, desinstala o velho homem e coloca agora a vontade de Deus, para que você possa verdadeiramente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Então veja, agora Deus ele é tão tremendo, que por mais que você alinhe isso, Deus sempre nos surpreende. Às vezes Deus vai nos renovando, e quanto mais você renova, Ele mostra algo sobremodo excelente. Né? Projeta para mim Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mais um. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então veja que Deus, Ele vê de um outro prisma, de Pai. E Ele consegue identificar exatamente o que você pensa dentro da sua maturidade, mas Ele sim vai te conduzindo. Quantos aqui são pais? Então você sabe o que eu estou dizendo. Você, como pai, você tem uma visão muito mais ampliada do que uma criança que está engateando. Ele tem um pensamento, mas você olha e você tem pensamentos infinitamente maiores e superiores do que ele consegue desenvolver naquele momento. Assim é Deus conosco. Então a vontade de Deus ela é soberana, para mim e para você. E quando você tem entendimento disso, você precisa se posicionar e definir de uma forma racional, se você vai abrir mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus ou não. Não tem meio termo na palavra de Deus. Ela diz sim, sim, não, não. Então veja, deixa eu dar 3 grupos aqui de pessoas.
O primeiro grupo são aqueles que já tiveram essa revelação, já se colocaram nesse propósito de Deus para fazer a vontade de Deus, já abriram mão de si mesmo. Já abriram mão de si mesmo. Eles já entenderam, já tiveram essa revelação, já entenderam e falaram, eu quero fazer a vontade de Deus, eu já experimentei que a minha vontade, ela só me trouxe decepção, frustração, mágoa, eu perdi muito tempo, eu quero agora fazer a vontade de Deus. Esses já tiveram essa revelação. Agora tem um segundo grupo, que é aqueles que ainda não tiveram essa revelação. Eles até querem fazer a vontade de Deus, mas eles não falam, mas qual que é a vontade de Deus? Eles ficam meio perdidos ainda, porque não tiveram essa revelação. E isso não quer dizer que eles não vão ter, eles estão no processo. Né? Aliás, nós vamos ter o nosso encontro com Deus, é um bom lugar, né, para você ter uma experiência com Deus, saber o que Deus tem para a sua vida. Então, sexta-feira, nós vamos estar saindo aqui para o encontro, amém? Então veja, mas tem o terceiro grupo, que o terceiro grupo é aqueles que, eles até entenderam o propósito de Deus, eles até sabem o que tem que fazer, mas eles decidem fugir, eles decidem não fazer a vontade de Deus. Pastor, que absurdo, eu jamais faria isso. Já viu isso daí? Porque se Deus fala comigo, não, eu não vou fugir. Mas, irmãos, acredite, de fato, né, existem pessoas que pensam assim, elas podem até não verbalizar, mas Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações. Então tem coisas que eles já até sabem o que tem que fazer, mas involuntariamente eles fogem do propósito de Deus. Semana passada nós estávamos falando do ID, né? Do ID de Deus. ID, batizando em nome do Pai, ID, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, você precisa orar para saber que Deus está te chamando a gerar discípulos, sim ou não? Não, você não precisa orar, você não precisa buscar qual que é esse propósito, a própria palavra de Deus já traz clareza nisso, ela já explica claramente, você não precisa orar. Tem pessoas que falam, o que eu preciso fazer? Sabe, enquanto você não tem uma clareza, fique com aquilo que já está claro dentro da palavra de Deus, e de fazer discípulo. Mas tem irmãos que eles ficam perdendo tempo e buscando o que eu faço, o que eu não faço, e aquilo que está escancarado diante dos olhos não faz. Então essas coisas você não precisa orar, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus já deu essa direção, amém? Então veja, projeta lá, Mateus 28, 19, que fala da grande comissão, vamos ler junto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, projeto 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele fala, olha, eu preciso ensinar vocês vão batizar, ensinar e instruir. Nós temos os nossos cursos aqui. Aliás, essa semana eu vou encerrar o curso de maturidade, eu vou estar dando aula encerrando o curso, amém? Você que nunca assistiu uma aula, pode vir assistir, você vai ficar inspirado para se matricular no próximo semestre. Então veja que, está falando aqui, olha, gera discípulo, ensina essas coisas, você não precisa orar para ver qual que é a vontade de Deus, já está escancarada, Então veja, agora, por que muitas vezes nós resistimos? Às vezes de uma forma involuntária. A vontade está lá, mas aquilo que você tem que fazer, você não faz. Que coisa interessante. Porque às vezes, se perguntar aqui, quantos querem fazer a vontade de Deus? Não precisa responder. Talvez um outro não queira, amém, nós respeitamos o seu posicionamento. E esse é o livre-arbítrio. Mas quase que a totalidade vai falar, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós resistimos, só fala para gerar um discípulo, mas quantos discípulos você gerou até hoje? Então existe uma resistência, muitas vezes, que você nem sabe. Mas essa resistência, muitas vezes, é para que você não cumpra a palavra de Deus. E às vezes você está preocupado com tantas outras coisas. Às vezes você se
que nem passa um vagalume, já viu criança? Às vezes você está aqui, né? Mas eu estava na praia, estava com meu sobrinho, e aí a gente foi buscar vagalume. Acho que nem tem mais vagalume hoje em dia, né? Eu lembro que uma vez a gente estava lá na praia, era meio deserto a praia, a gente ia atrás dos vagalumes. E aí eu procurando um vagalume, daqui a pouco eu falei, ué, cadê meu sobrinho? Quando eu fui ver, ele estava longe, porque ele viu um vagalume. E ele não falou nada, ele foi seguindo o vagalume. Mas ele foi se afastando demais. Quando eu vi, ele já estava uns 15 metros. Por quê? Aquilo chamou a atenção dele, e ele foi. Sabe, às vezes o mundo tenta fazer isso. É que nem um vagalume, o mundo passa, e aí você fica deslumbrado com aquela luz do mundo, e você se afasta do Pai. Deu para entender essa analogia? Às vezes você nem fala, mas você quer seguir a luz, né? Aparentemente é muito bom, mas se essa luz te afasta do Pai, daquele que está guardando, daquele que está te protegendo, isso é uma cilada. Isso é uma cilada. Então veja, sabe, para a gente fazer essa vontade de Deus, a Bíblia diz que Davi era alguém que tinha o coração segundo o coração de Deus. Vamos ler isso daí? Projeta para mim Atos 13, 22, vamos ler a parte B. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então veja que Deus está procurando homens, não está procurando homens perfeitos. Davi era perfeito, sim ou não? É evidente que não. Fez várias atrapalhadas durante sua vida, mas havia algo no coração de Davi que agradava a Deus. Havia algo no coração de Davi que agradava a Deus. Então veja que Davi, dentro da sua simplicidade, Davi era um jovem. Mas apesar dele ser muito jovem, Deus encontrou algo no coração dele. Davi não estava preocupado com posição, Davi não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado em cuidar daquilo que o pai tinha ordenado. Sabe que quando o profeta vai lá ordenar o rei na casa de Jessé, do seu pai, o pai dele dá uma direção para ele, fique cuidando das ovelhas. Talvez se fosse um de nós, falar, não, peraí pai, contrata alguém para cuidar das ovelhas, porque hoje o profeta vem em casa. Mas ele tinha um coração simples, ele só queria fazer a vontade do pai. Se a vontade do pai dele era que ele cuidasse das ovelhas, amém, eu vou cuidar das ovelhas. Simplicidade. Simplicidade, em seguir direção. E aí é interessante que o irmão mais velho de Davi, que era Eliabe, era o mais alto, o mais forte, o mais bonito, mas não foi o escolhido. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus não está preocupado com a sua aparência. Graças a Deus. Quantos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Ainda bem. Mas veja, no meu caso, né? Mas veja, Deus não está preocupado com a aparência. Aleluia. Deus está preocupado com o seu coração. Com a simplicidade. E Eliabe, que era o primogênito, mais forte e tudo mais, quando você, depois, nós não temos tempo de explanar tudo isso daqui, mas quando eles estão lá em guerra, com Golias, com os filisteus, 40 dias, 40 noites, né, o Golias afrontando ali todo o exército de Israel, e aí Jessé fala para ele levar lá, né, um queijo, um pão, e ele chega lá, qual que é a postura de Eliabe, do irmão mais velho? Ele já chega e fala, bem conheço tua presunção e a tua maldade. Que maldade! Que maldade que havia ali em Davi. Davi, ele só estava fazendo e seguindo a direção do pai. Agora acredite, quando você está seguindo a direção do pai, sempre vai ter pessoas que vão se levantar contra você, vão te caluniar, vão te julgar. O coração de Davi era maldoso, sim ou não? Não. Mas o irmão mais velho estava julgando, falou, conheço tua presunção e a tua maldade.
Isso vai acontecer e faz parte, mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que tinha que fazer. E aí os irmãos conhecem a história, né? Ele vê todo aquele cenário, se posiciona, não era mais bem treinado, mais preparado, mais forte, mas por conta da unção e da vida de Deus que estava sobre ele, ele se posicionou e derrotou Golias. Então veja, porque se colocou em fazer a vontade de Deus, quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus vai ganhar as tuas guerras daquilo que naturalmente você jamais seria possível, de uma forma natural, ganhar. Essa é a grande diferença. Aqueles homens, naturalmente, tinham todas as condições para vencer aquela batalha, mas por conta do coração, aí Deus traz essa vitória diante de todo o exército de Israel. Então veja, agora em Eliabe, nunca mais se ouve uma história de Eliabe, nunca mais foi relatado o nome de Eliabe na palavra de Deus. Ele que deveria estar à frente, não estava. Ele que deveria estar ali, sempre correu, porque tinha um coração errado. Quantos estão compreendendo? Então veja, sabe que aqueles que não fazem a vontade de Deus, em algum momento vão cair no esquecimento. Essa foi a história de Eliabe. Porque não se posicionou naquilo que deveria fazer, caiu no esquecimento. Você conhece alguém que caiu no esquecimento porque fugiu do propósito de Deus? Não precisa responder. Então veja, queridos, deixa eu contar uma história aqui, essa foi só a introdução. Deixa eu contar uma história aqui para você, de alguém, de um homem de Deus, que decidiu deliberadamente fugir do propósito de Deus. Porque às vezes nós falamos, mas a pessoa não tinha muita experiência, ela não tem muito clareza, ela não sabe, não conhece a palavra, é um neófito, é um novo convertido. Sabe, eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando de alguém que tem experiência com Deus, alguém que consegue ouvir a Deus, alguém que, apesar de conhecer parcialmente, por que parcialmente? Porque se conhecesse na plenitude, talvez não fugiria. Mas alguém que já tem um tipo de experiência, um tipo de relacionamento com Deus, mas decide fugir. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite, projeta para mim Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Deixa eu falar quem que era Jonas aqui. Jonas era um profeta, um homem de Deus. Um homem de Deus. Amém? Vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Então veja, Deus agora, nós estamos falando de um homem de Deus aqui, Deus dá uma direção para ele, vai para Nínive. Mas ele decide ir para Tarsis. Vamos ler de novo. Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. Nós estamos falando aqui de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou. Olha só, ele pagou para sair da presença de Deus. Meu Deus. Pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis e longe da presença do Senhor. Sabe, queridos, nós estamos falando aqui, deixa eu contar um pouco o contexto de um homem de Deus, de um profeta do Senhor, naquela geração. Não era um qualquer. E Deus dá uma direção clara para ele, vá para Nínive. Mas ele decide fugir da presença. Mas deixa eu contar um contexto aqui. Por que ele foge da presença? Porque ele conhecia o contexto daquela cidade. E ele fez uma avaliação a respeito da cidade. Então,
ali a cidade era um contexto terrível. Os assírios que estavam para conquistar ali e tudo mais, eles eram terríveis. Eles tinham prazer nas estratégias de guerras que eles tinham, a respeito, quando fala que subiu a maldade lá no verso 1, que subiu a Deus, volta lá no verso 1. 2. Parte B, porque a malícia subiu até mim. Que malícia era essa? Os caras, eles eram terríveis. Eles matavam crianças grávidas, eles cortavam a barriga fora. Era um negócio tenebroso, a ponto de subir a malícia até Deus. E aí o profeta, Jonas, homem de Deus, ele olha esse contexto e fala: o quê? Eu vou para aquela cidade pregar salvação em nome do Senhor? Estou fora, cansei. Sabe quando ele olha e ele mesmo tira suas próprias conclusões? Isso não é justo. E dentro da visão de Jonas, ele achava que isso não era justo. Mas a boa notícia é que Deus estava querendo trabalhar na vida de Jonas. Sabe que muitas vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer produzir, não somente ao nosso redor, mas em nós também. E quando nós não conseguimos ver o que Deus quer produzir em nós, muitas vezes nós ficamos indignados com determinadas circunstâncias ao nosso redor. E não compreendemos. E esse era o caso de Jonas, dentro desse contexto. Vamos ler o 4 e o 5. Então veja, ele decidiu deliberadamente pegar um navio que ia para Tarsis. Nínive era aproximadamente 800 quilômetros, mas ele pega um navio, para ir para Tarsis, que era na região da Espanha, que eram aproximadamente 3.000 quilômetros, entre 3 e 4.000 quilômetros. Ou seja, era infinitamente mais distante. Mas ele decidiu andar dessa forma. Mas olha só, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Já imaginou um vento desse? Uma tamanha tempestade dessa? A ponto do navio despedaçar. Se o navio ele chega a despedaçar, o que acontece ali? Todos morrem. Todos. E esse era o contexto. Mas vamos ler o verso 5 agora. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, presta atenção aqui. Olha qual era o posicionamento de Jonas. Sabe aquele posicionamento que ele chegou e falou: cansei. Havia uma questão. Ele falou: o quê? Eu vou para Nínive pregar para aqueles caras que matam e maltratam o meu povo, que são cruéis. Quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Havia uma questão em Tarsis. Tarsis era uma cidade rica, conhecida pelo comércio de prata, de ferro, de níquel, de bronze. E ele fala: o quê? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou investir agora. Vou lá para Tarsis comprar as ações da Vale, de minério. Vou investir agora, na minha carreira, no meu conforto, na minha segurança. Eu vou investir naquilo que me dá um certo conforto, porque eu cansei de ficar em meio em batalha pregando para quem não merece. Eu vou agora cuidar das minhas finanças. Eu vou para Tarsis. Vou comprar um curso na internet de trading e vou ficar milionário.
Então veja, era mais ou menos esse o contexto. Então, quer ver, projeta para mim Ezequiel 27:12. Que às vezes eu falo aqui, depois, pastor, de onde você tirou isso? Olha o que diz aqui: Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riqueza. Trocavam tuas mercadorias por prata, ferro, estanho e chumbo. Volta lá para Jonas. Então veja, esse era o contexto. E aí ele decide o quê? Andar por vistas naturais. Decide não fazer a vontade de Deus. E falar, quer saber, eu vou andar que nem o mundo agora. Está todo mundo ganhando dinheiro lá, eu vou para lá também ganhar dinheiro. Só que tem uma questão. Todas as vezes que você sai da vontade de Deus, volta lá no verso 5. Olha o que diz aqui. Segunda parte aqui. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Todas as vezes que você sai da vontade de Deus, você vai dormir. É como se fosse uma cegueira na sua vida. Tem uma tempestade, você está afundando, mas você não percebe. O barco está para despedaçar. Você está num barco furado, mas você não percebe. Você não percebe. Por conta dessa cegueira. Por quê? Porque você decidiu fazer a sua vontade. Quantos estão compreendendo? Então veja, e ele está lá tranquilão, dormindo, roncando. A Bíblia não diz que ele está roncando, isso é por minha conta. Pensando que ele era homem. Alguns irmãos falaram, pastor, então ele podia ser mulher também, porque tem mulher que ronca. Brincadeira, irmãs. Não é o caso da minha, depois ela vai ouvir e falar, que história é essa? Então veja, olha a sua posição. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, você vai dormir. Você vai entrar num sono profundo, dormir profundamente. Você não consegue mais orar, você não consegue mais sentir a presença, você não tem mais clareza. Se você é o filho amado de Deus, você começa a ter uma mornidão espiritual. Você começa a perder alegria nas coisas do Senhor. Você acha que agora as coisas são relativas. Eu não preciso ir lá pregar. Eu preciso cuidar da minha vida. Porque alguns falam, pastor, eu não fujo. Eu não fujo diante da vontade de Deus. Mas talvez em algum momento você foi desafiado a liderar uma célula, você falou, o quê? É toda semana, pastor? Você já pensa, eu não tenho mais férias? Até o pastor tira férias. Mas às vezes você fala, não, eu estou fora. Às vezes é para abrir a sua casa, você fala, o quê? Estou fora. Às vezes é para convidar alguém para o encontro. Aí você pensa, o quê? Se eu convidar, o pastor vai falar para eu ir junto, para acompanhar? Estou fora. Sabe, queridos, a vontade de Deus, ela é clara. Mas muitas vezes, involuntariamente, nós fugimos, sem perceber. Porque queremos algo que seja confortável. Jonas estava fugindo da guerra, fugindo daquilo que foi chamado. Ele queria conforto, ele queria ir para Tarsis. Sabe, às vezes as pessoas falam, o quê? Eu vou lá para o encontro no sítio, passar frio? Eu nem sei o tempo. Mas ultimamente não faz mais frio em São Paulo, né? Mas eu vou lá deixar o conforto da minha cama. Quantos estão compreendendo? Então veja que muitas vezes nós estamos falando do contexto aqui de um homem, um profeta de Deus. Um homem de Deus. Mas Deus queria trabalhar na vida dele, porque ele estava vivendo uma cegueira, estava dormindo profundamente. E aí os homens acordam ele, eu vou contar, acelerar aqui.
porque o tempo está avançado. E hoje ajustaram o relógio, irmãos, ele está contra mim. E aí o que acontece? Eles acordam, Jonas, vou contar com as minhas palavras, depois você lê, são 4 capítulos, rapidinho ali. Eles acordam Jonas, e aí Jonas fala, rapaz, eu já sei qual que é o problema sou eu. Deus mandou ir para Nínive, eu decidi vir para Tarsis, eu sou o motivo dessa tempestade aqui. Vocês precisam me jogar no mar. E eu fico pensando na posição desses homens desse barco. Porque eu ia pensar, a Bíblia não está isso daí não, mas eu ia pensar assim, pera lá, se o Deus dele causou toda essa tempestade, por conta que ele está dentro do barco, e se eu jogar ele fora do barco, que ele é um profeta desse Deus, o que vai acontecer conosco? Né? É um negócio, você nunca parou para pensar nisso? Mas de alguma forma aqueles homens, eles estavam sem saída. Os homens vão entender, eles estavam numa sinuca de bico. Não tinha saída. E eles falaram, bom, nós vamos morrer de qualquer jeito, vamos jogar ele para fora. E aí eles jogam Jonas para fora. A hora que joga, o que acontece? Pum, para a tempestade. Se acalma. Que coisa tremenda. Aqueles homens do marco ficam tementes a esse Deus. Muitos se convertem ali e encontram salvação. Mas aí nós vamos para a parte B da história. Deus não abre mão de você naquilo que Ele te chamou. Deus não abre mão. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, para de correr. Para de fugir. Para. Não adianta. Não adianta. Quando Deus tem um propósito na sua vida, você que vai determinar se vai ser mais rápido ou vai demorar um pouco mais. Porque às vezes você foge, Deus vai atrás de você. Não adianta fugir. Sabe, criança às vezes sai correndo. E ele fica correndo. Pega uma criança aqui, ele fica correndo em volta. E já viu o adulto querendo pegar a criança num salão desse aqui? Ele não fica correndo. Ele não fica. Ele faz que vai, a criança vai correr para lá. Ele faz que vem, a criança corre para lá. Fica correndo. Chega uma hora que aquela criança cansa. Aí ele fala, vem cá, menino. Então não adianta correr de Deus. Aquilo que Deus tem para você, Ele não abre mão. Deus não muda os seus planos. Não adianta você querer abrir mão do chamado, querer abrir mão do ministério, querer abrir mão daquilo que Deus chamou para ser. Às vezes Deus chamou para ser um médico, você fala, não, eu tenho que estudar demais. Não, se Deus chamou, você vai ser um médico. Não adianta correr. Ai, tadinho de mim, mas não tenho os recursos. Pois é, se você tivesse um propósito, Deus ia gerar todos os recursos. Ah, mas tem que pagar. Pois é, ele pagou para ir para Tarsis, mas depois quando volta, para ele ir para Nínive, ele não pagou nada. Deus fez algo mirabolante, que não precisou de recurso. Ele já estava muito distante, mas aí um grande peixe vai lá e pega Jonas no mar. E ele fica lá dentro da barriga do peixe, envolto às algas, e ali começa a orar. Faz ali a sua sala de oração, envolto àquelas águas. Fala, Senhor, me leva para Nínive. Ele se arrepende parcialmente, digamos assim. E aí, depois de 3 dias, esse grande peixe, né, coloca ele lá às margens de Nínive. E aí, irmãos? O que Deus queria trabalhar na vida de Jonas? Queria trabalhar Romanos 12:2, transformação de mente. Porque apesar de ele estar em Nínive, e aí ele podia pensar, agora sim estou no propósito de Deus. Não. Mas não adianta estar no propósito de Deus com a velha mente. Deus queria renovar a sua mente numa medida maior. E muitas vezes, quando você está no meio do processo, fala, agora sim, esse é o problema. Quando você se julga superior ao seu irmão, esse é o problema.
O apóstolo Paulo sempre olhava para o irmão, considerando aquele irmão superior a ele, porque nós sempre temos que aprender uns com os outros. Sempre. Sempre. E aí, olha só que interessante. Jonas, ele chega lá e ele sai o quê? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Durante 3 dias, sai pregando o evangelho para todo mundo. Só que lá no interior do seu coração, ele queria o quê? Que a cidade fosse destruída. E ele prega o evangelho, sai da cidade porque ele queria ver a cidade ser destruída. Porque lá no coração dele é o seguinte, ele não conhecia o Pai amoroso, ele ainda não conhecia a graça de Deus. E nós precisamos ler o Velho Testamento sempre olhando para Cristo, para vermos a graça e o favor de Deus. Porque a salvação não é para aquele que é bom, a salvação é para aquele que não merece, é para o pecador. Só que dentro da visão de Jonas, ele olhava para os ninivitas e achava que eles eram aqueles inimigos, não mereciam a graça de Deus, porque era como se fosse favorecer o inimigo. Esse era o grande questionamento que estava na mente de Jonas, e que Deus queria trabalhar. E Deus queria renovar a mente de Jonas. E aí não bastou ele ter uma experiência de ficar engolido 3 dias na barriga do peixe. Não foi o suficiente. Porque ele ainda queria ver aquela cidade destruída. Tipo assim, eu já fiz o meu papel, agora desce o fogo. Isso é por minha conta, é o que estava na mente dele. Sabe o que é? Você fala, eu vou fazer porque ele está falando. Ou seja, coração errado. Já viu o líder quando ele fala, nós vamos fazer o evangelismo domingo porque está falando, mas né, tipo assim, não está com o coração. Isso não adianta, não tem resultado. Deus não está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com o seu coração, se está alinhado com a vontade dEle. O resultado é só uma consequência daquilo que Deus está trabalhando, e nos 2 lados. Mas olha só que interessante, dentro da visão de Jonas, ele já se afastou porque ele falou, ninguém vai aceitar e que todo mundo morra. E aí ele sobe, vai dormir, sai da cidade, e sol muito quente e tudo mais e tal, e aí Deus faz nascer uma plantinha. E aí quando ele acorda, aquela plantinha está cobrindo assim a sua cabeça. E ele se sente tão amado, irmãos. O cuidado de Deus. Você imaginou isso daí? Sendo um sol escaldante. Você que é careca, você sabe o que eu estou falando, amém? Sendo um sol escaldante, deitado, e de repente, quando você vê, tem uma plantinha ali fazendo sombra em você, do dia para a noite. Não existia essa plantinha. Do dia para a noite ela nasceu. Ele se sentiu muito amado e falou, que Deus poderoso. Que Deus tremendo. Mas ele ainda queria ver a destruição daquela cidade. Mas ele não sabia que o poder do evangelho era sobre a sua vida. E aquela cidade se converteu. Aquela cidade se converteu de tal maneira que chegou ao rei. E a Bíblia diz que o rei tirou suas vestes reais, fez um jejum, e fez um decreto para que toda a cidade jejuasse. Toda a cidade. E ele foi além. Talvez aqui você nunca fez isso, mas aquele rei fez. Sabe o que ele fez? Ele não botou tão somente todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, mas ele também disse que colocou todos os animais, os bois. Já pensou nisso? Todos os pets jejuando? Sem comer e sem beber? Alguns falam, não, pastor, o pet não mexe com o meu pet.
Mas foi exatamente isso. Mas ele queria que essa cidade, esses irmãos que eram terríveis, que tiveram uma experiência com Deus, queria destruir a cidade. Porque eles achavam que não, Jonas ainda achava que não merecia. E aí lembra da história da plantinha? Do dia para a noite a plantinha nasceu. E Jonas olhou, a cidade não foi destruída. E ele ficou irado. Como assim, Deus? Você não destruiu essa cidade? Como assim? E ele dorme de novo. E aí Deus manda uma lagarta, manda um vento, manda não sei o quê, e a plantinha seca. Adivinha? Do dia para a noite. E aí, irmãos, quando essa plantinha seca, Jonas expõe toda a sua carnalidade diante de Deus. Estou falando aqui de um homem de Deus, um profeta, um mensageiro do Senhor, mas que expõe toda a sua carnalidade, toda a sua ira diante de Deus, se sentindo injustiçado, pedindo a morte para Deus, onde já se viu tirar a plantinha, algo tão importante, algo que fazia bem para mim, algo que estava me protegendo, me guardando, quero morrer. Mas aí Deus queria mostrar para ele o seguinte: olha, você está tão preocupado com algo que eu mesmo te dei, para ver se você enxergava, mas você não enxergou ainda. Essa plantinha, ainda que ela tenha o seu devido valor, não se compara a 120 mil pessoas que você quer destruir. E eu estou querendo salvar. Então veja, para Jonas, apesar dele já ter passado, ficado dentro da barriga do peixe, ele ainda não tinha renovado a sua mente a respeito que Deus era um Pai amoroso, misericordioso. Ele não tinha entendido ainda que onde havia abundado pecados, iria superabundar a graça. Ele ainda não tinha essa revelação do Pai. E ele queria justiça, que ele achava que não era justo. Não era justo. Sabe, talvez você pode falar: pastor, mas o que isso aí tem a ver com a minha história? Sabe, às vezes você está um bom tempo servindo ao Senhor, e acontecem algumas coisas que você não acha justo. Vem um ímpio, vai para o encontro, quebrado, destruído, passa um mês, ele testemunha que teve o casamento restaurado, que abriu uma empresa, está prosperando, e você está assim: isso não é justo. Eu estou aqui, eu sirvo ao Senhor, eu vou na célula, eu vou no culto, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo certinho, mas não recebo nada. Sabe, Deus não está preocupado com aquilo que você tem feito, esperando uma troca. Deus quer que você dê o seu coração, simplesmente isso. Mas se você não renovar a sua mente, sabendo que Ele é Deus, que Ele é um Pai amoroso, misericordioso, que você é só um canal do amor dEle, não importa o que o outro tenha feito com você, o que importa é o que a vida de Cristo está em você vai fazer no outro. É isso que importa para Deus. Mas muitos ainda estão preocupados com o que Deus vai fazer na minha vida. Não, a questão é assim: Deus já fez na sua vida. Você já transporta e transmite, você é um transmissor das boas novas, do Evangelho da graça de Deus. Mas enquanto você não renovar sua mente, ficar preocupado, porque talvez você está aqui, fala: pastor, eu estou pregando Evangelho. Tudo bem, mas às vezes seu coração está lá em Tarsis, está nas riquezas ainda. Talvez você está aqui esperando Deus te abençoar, como se estivesse em Tarsis. Você vai perder muito tempo, vai se desgastar muito, vai se frustrar muito, vai quebrar muita cara. Então, alinhe seu coração.
Sabe, lá em Mateus, quando fala buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, está falando disso. O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Ele é composto do quê? Qual que é a matéria-prima, digamos assim? É a prata, o ouro, as riquezas, as pedras preciosas? Não. O reino do céu tem a ver com as vidas. Isso é valoroso para Deus. E as demais coisas, pastor? As demais coisas, à medida que você avançar, à medida que você renovar a sua mente, você vai ter as duas, acredite. Acredite. Mas o diabo, ele sempre quer colocar, já viu aquela expressão do mundo, querer colocar o carro na frente dos bois? Faz sentido isso, sim ou não? Colocar o carro na frente dos bois não faz sentido. Não faz sentido. E o diabo, ele sempre tenta fazer isso com você, enganando a sua mente, trazendo uma inverdade, uma mentira, para que você acha que seja a totalidade da verdade. E esse é o modus operandi do diabo. Desde o Éden, ele chega lá para ela e fala, olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do mal, senão vai ser como Deus. Ele gera dúvida a respeito do caráter de Deus. Então veja, você pode viver uma vida da forma como você quiser. Acredite, esse é o livre-arbítrio de Deus. Se você viver uma vida falando, não, ela já está muito boa para mim, pastor, e assim, eu sou extremamente abençoado, e está tudo lindo, maravilhoso e ótimo, e eu já cumpri a carreira proposta que Deus me deu, não tem mais o que ser feito. Muito provavelmente você vai partir. Ou ser arrebatado. Quantos estão compreendendo? Mas aqueles que entendem o propósito de Deus, Deus ele sempre vai renovando a nossa mente. Dia após dia. Dia após dia. Então, quando você renova a sua mente para experimentar qual seja a boa, fala assim, a boa, fala assim, agradável e perfeita vontade de Deus, porque às vezes, por que frisa ali agradável? Porque às vezes, irmãos, o diabo ele sempre vai falar que a vontade de Deus, ela não é muito agradável, que ela não é muito prazerosa, sempre vai mostrar um Tarsis para você, que vai te dar um prazer, é muito mais agradável estar em Tarsis, no meio dos coachings, no meio dos intelectuais, no meio dos sabichões, do que no meio da guerra, que lá você pode morrer, vão querer cortar a sua cabeça. Agora eu vou te falar, você está no meio da guerra, sendo usado por Deus, e deixando o Espírito de Deus fluir através da sua vida, e você vê com os seus próprios olhos, que aquilo que nenhum homem naturalmente podia fazer, mas você tem convicção que o Espírito de Deus que habita em você e opera em você, e o poder operante que está em você, muda todo o cenário, muda todas as circunstâncias, de uma vida, de uma família, de uma casa, de uma cidade, de um estado, de uma nação, isso não tem preço, não tem prazer maior, de você ser um instrumento nas mãos do Senhor. E quando você entende isso, fala, eu quero fazer a tua vontade, aí, impressionante, quando você decide abraçar o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus, você vai ver que os seus valores a respeito daquilo que era importante e confortável para você, eles mudam, eles são renovados, e mais, vão ser infinitamente mais acrescentados, porque para a obra de Deus avançar, nunca vai faltar recurso, acredite, nunca vai faltar recurso. Deus sempre vai trazer provisão, não somente na questão financeira, mas vai trazer saúde, vai trazer recurso financeiro, vai trazer equipe, vai trazer tudo para que a obra de Deus avance em você, através de você. Agora você pode observar de longe e falar, puxa vida, olha, não é que é verdade? Ou você pode estar lá no meio.
Está lá no meio. Sabe, uma vez eu fui pregar para os homens, e eu fiz uma analogia a respeito do futebol. Sabe que num jogo de futebol, ou você está sentado na arquibancada, ou você está jogando. E aí, é impressionante. Aqueles que se dispuseram a jogar, às vezes você acha que é só lá jogar bola, é confortável, eles ganham, eu pagaria, eu pago para jogar, eles estão recebendo, tá, é tudo muito fácil. Mas é impressionante. Aqueles atletas, eles treinaram, cresceram, cresceram nas habilidades e treinam constantemente e tudo mais. Mas quem está na arquibancada não consegue enxergar isso. Quem está na arquibancada consegue só criticar, consegue só pontuar os defeitos. Ganha tantos milhões e erra um pênalti desse. Pois é, mas você não sabe que talvez aquele dia, aquele pênalti que ele treina, ele tem 100% de aproveitamento nos treinos, você não sabe como foi o dia daquele atleta. E aí, aqueles que estão na arquibancada são muito rápidos em julgar. Jonas estava na arquibancada, julgando aquela cidade, porque ele não colocou o coração nela. Ele fez parcialmente, mas o coração dele, ele queria destruir aquela cidade. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, Deus sempre vai renovar a nossa mente, através de circunstâncias, sejam elas boas ou aparentemente ruins. Por que aparentemente ruins? E aí nós vamos aplicar Romanos 8, 28, não podia faltar. Por quê? O que fala lá em Romanos 8, 28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que significa? Quando você está no propósito de Deus, quando você tem claro essa escolha de Deus, todas as coisas vão cooperar. Todas. Jonas, Deus tinha estabelecido um propósito na vida dele, sim ou não? Sim. Mas dentro desse contexto, você vê que Deus queria aperfeiçoar o amor dele em Jonas. E usou várias circunstâncias, mas você vê que todas as circunstâncias foi bênção. Ele decidiu fugir para Tarsis, entrou no navio. Aquele navio teve uma experiência com Deus de Jonas. Muitos se converteram. Aquela cidade teve uma experiência. E no final das contas, Jonas também teve uma experiência, da qual ele não conhecia essa visão de Deus. Ele ouvia de Deus, ele falava, mas ele sempre tinha o seu julgamento. Sempre tinha a sua forma. Mas Deus queria mostrar a soberania de Deus para Jonas. Sabe, talvez em algum momento você foi um tipo de Jonas. Tentou fugir, tentou correr, julgou, o fulano merece, eu que mereço, isso não é justo, isso não é certo. Sabe, existe uma posição de nós renovarmos a nossa mente, sabendo que Deus é um Deus amoroso. E Deus veio para aquele que não merece. Talvez você seja um daqueles que não merecia, mas agora que você recebeu, você acha que você merece alguma coisa. E aí você começa a avaliar o que é certo, o que é errado, ou seja, você tirou Deus como juiz e se colocou no lugar de Deus, julgando. Não faça isso. Não faça isso. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu não sei o que tem, de alguma maneira você tem, em alguma área da sua vida, que você tenha vivido um descontentamento. Jonas estava vivendo um descontentamento ministerial. Por quê? Porque ele não achava justo Deus salvar aquela cidade. E ele ficou tão irado com Deus que ele chegou a pedir a morte. Até quando você está irado? Até a morte, diz o texto. Estou irado até a morte. O que ele estava falando quando ele falava para Deus, estou irado até a morte?
Ele está falando, ou você faz a minha vontade, ou me mata. Ele achava que Deus era o gênio da lâmpada. É eu aqui. Deus, nós vamos fazer uma parceria boa. Eu defino e você entra com poder. Era mais ou menos isso. Agora eu vou te falar. Jonas ainda não tinha entendido ainda. E às vezes nós vivemos muito tempo da nossa vida cristã julgando, avaliando e questionando por que aconteceu determinadas coisas na nossa vida ou porque não aconteceu. E aí tem todos os tipos de questionamento. Muitos estão julgando o porquê que não prosperou, o porquê não casou, o porquê não frutificou, o porquê que o outro é que prosperou e não ele. Afinal de contas, eu tenho mais diploma, sou mais capacitado, e Deus está preocupado com seus diplomas, Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado onde está o seu coração. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, a nossa vida ela tem várias áreas, vários quadrantes. Sabe, se você está avançando no propósito de Deus e falando, entendi, Deus tem que trabalhar, glória a Deus. Mas talvez uma área ou outra da sua vida, talvez você está meio desajustado. Às vezes é com as finanças. E se você não alinhar o seu coração com Deus, talvez a sua boca ela vai ser uma boca de murmuração. Porque você fala, eu faço tudo certinho, mas não prospero. Eu faço toda a lição de casa, mas quem recebe a nota 10 é o meu amigo. Eu que coloquei o nome dele no trabalho. Alguém já fez isso? Você fez todo o trabalho e seu amigo chegou lá. Aí, mano, ou você coloca meu nome, nós vamos conversar depois da saída. Você fala, qual que é o sobrenome mesmo? Lá em Pirituba era assim. E aí você fala, não é justo. Não é justo. Mas quando você fala que não é justo, você fala que Deus não é justo. Você não consegue alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, porque a sua justiça, você acha que é melhor que a de Deus. Como estão compreendendo? Irmãos, Deus sabe de todas essas coisas, amém? Eu comecei ministrando num viés e Deus levou para outro, amém? Creio que Deus está ministrando nosso coração nessa noite. Então veja, queridos, tem uma posição, que é você se arrepender, e falar, Senhor, renova aquilo que precisa ser renovado na minha mente. Troca os meus óculos, esses óculos já estão ultrapassados, eu preciso de novas lentes espirituais. Eu preciso enxergar como o Senhor enxerga. Eu preciso decidir fazer a tua vontade, não a minha. Porque acredite, irmãos, de tempos em tempos, nós decidimos fazer as nossas próprias escolhas, sem perguntar para Deus, porque nós achamos que é a melhor tomada de decisão. E quando você faz isso, as consequências também vêm. Qual que é a boa notícia? Deus sempre transforma aquilo que aparentemente é ruim em bênção. Em algum momento você vai ver, foi bênção. Quantos estão compreendendo? Amém. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. O horário já está avançado. Vamos ficar de pé. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Aleluia. Sabe, queridos, talvez você, em algum momento, você fluiu e fez muito bem a vontade de Deus, mas em algum momento, talvez você esteja igual o Jonas. Falei, pastor, parece que eu estou dormindo lá no profundo. Sabe que quando o Jonas ele dorme ali, que ele vai para o porão dormir, enquanto ele estava dormindo, ele se torna alguém insensível. Por quê? Ele estava quase morrendo, mas ele não conseguia enxergar. O barco estava para naufragar.
E ele não ia afundar só a vida dele, ia afundar todos que estavam com ele. Sabe, o diabo às vezes ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes ele não quer destruir a vida de um homem, de uma mulher, às vezes quer destruir a vida da família. E quando alguém está insensível e não consegue enxergar, essa é a pior das posições. Então não importa qual seja o quadrante que você esteja dormindo, o que importa é nessa noite você ser despertado e falar, eu estou no caminho errado, Deus me joga desse barco, me leva para o propósito, me leva para a tua vontade. Às vezes você precisa tomar essa decisão no seu casamento, às vezes você precisa tomar essa decisão no seu chamado, às vezes você precisa tomar essa decisão a respeito dos seus filhos, dos seus pais, às vezes você precisa tomar essa decisão a respeito da sua saúde. Você está morrendo, mas você fala, assim mesmo. E você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Às vezes você precisa tão somente se colocar como filho amado. Você acha que, até pelas experiências da sua vida natural, que Deus não te ama tanto. Porque se te amasse, talvez o seu contexto seria diferente. Essa é uma grande mentira. Deus está trabalhando em você, e Ele quer trabalhar através de você, não somente para te abençoar, mas para que você seja uma bênção por onde você passar. Não importa se seja no trabalho, não importa se seja na empresa. Ah, pastor, mas você não conhece o meu chefe. Pois é, mas Deus conhece. E talvez você não compreendeu ainda por que você está trabalhando num lugar que só tem ímpio. Fala, pastor, mas meu chefe parece um servo do Satanás. E eu falo, glória a Deus, porque agora tem um tipo de Jonas para ministrar o amor de Deus. Talvez você seja a única oportunidade daquilo que hoje você enxerga como servo de Satanás. Talvez você seja a única esperança de salvação na vida desse homem, dessa mulher. Mas enquanto você tiver essa mentalidade que ele é o servo do diabo, e você se calar, quero te dizer que a vida dele não vai mudar, então menos a sua. Mas se você olhar e falar, ele é filho do diabo. Mas lá em João 12 diz que todos quanto aceitaram o Senhor Jesus se tornaram filhos de Deus. E eu sou essa boca profética, para que ele possa ter essa experiência e mudança de vida. O que é isso? Isso é renovação de mente. É quando você para com aquele frase da crentolândia, ali só Jesus, viu, pastor? Sabe que quando você fala essa frase, você está se ausentando, você está que nem Pilatos, vou lavar minhas mãos, eu não posso fazer nada. E Deus está olhando e fala, você não entendeu nada, eu quero fazer através de você, através da sua vida. Você já carrega o poder e a unção de Deus, a vida de Deus está em você. E quando você tiver essa revelação dessa riqueza que está em você, de quão poderoso é o Espírito de Deus que habita em você, quando você tiver que todo o suprimento de Deus, toda a dispensa do céu já foi liberada. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar. Você não precisa saber, você só precisa abrir a sua boca e deixar que o Espírito Santo conduza. Só abra sua boca, creia que você é um porta-voz das boas novas. Ah, pastor, mas eu não li a Bíblia. Então vai ler a Bíblia. Mas não é uma questão de ler a Bíblia, é uma questão de revelação. Aqueles que têm revelação, depois eles vão ler a Bíblia. Mas certa vez Jesus curou o cego. Aquele cego já tinha lido a Torá, já tinha lido o Pentateuco. O que ele sabia? Ele tinha tido uma experiência com Deus, e ele saiu, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Então se você está vivendo uma cegueira, se você está dormindo,
Esse é o dia de você ter uma experiência com Deus, se posicionar no mundo espiritual. Pastor, como é que se posiciona no espiritual? É no natural. Quando você verbaliza, quando você decide ser esse porta-voz das boas novas, o mundo espiritual fala: ixi, renovou a mente, começou a ganhar vidas, começou a cumprir o pedido de Jesus, o inferno começa a ser abalado, e você começa a crescer em experiências com Deus, não somente de ouvir falar, mas agora de experimentar no seu dia a dia. Você começa a ter uma fome e sede por orar, falar: Senhor, abençoa meu dia, coloque as tuas palavras na minha boca, para aqueles que precisam ouvir. Essa é uma oração poderosa, que estremece o mundo espiritual. Essa é uma oração que abala os céus e terras e o inferno, porque um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, se posiciona, e as colunas do inferno, elas começam a ser quebradas, e a verdade do Evangelho começa a avançar. A Bíblia diz que as portas do inferno não iriam resistir à igreja. Nós somos a igreja, e quando a igreja se posiciona, nós invadimos e saqueamos o inferno e salvamos as vidas para o reino do Senhor Jesus. Seja ousado e ousado nesses dias, renove a sua mente, não seja como Jonas, murmurando, pedindo justiça. Você já foi justificado por Deus, você é justiça de Cristo. Não importa o que você tenha feito no mundo espiritual, o dia que você foi justificado, o diabo vem falar: eu conheço o seu passado, mas quando Deus olha, Ele vê Cristo, porque você foi justificado por Cristo. Não há mais peso, nem acusação para aqueles que estão em Cristo. Então se posicione nesses dias, faça aquilo para o qual você foi chamado, faça a vontade de Deus, pare de correr com aquilo que Deus te deu, com as habilidades que Deus te deu. Pastor, eu não tenho habilidade. Só se disponha, que o Senhor acrescenta. Eu era gago, nunca apresentei um trabalho de escola, mas hoje eu estou ministrando e pregando. Pastor, mas sem ser gaga, às vezes você gagueja, e daí? Vai cuidar da sua vida. Não é a gagueira que vai me paralisar, me julgue. Ah, o pastor está lendo mal hoje. Pois é, tem dia que não vai, mas não estou nem aí, porque eu sei aquilo para o qual eu fui chamado. E o dia que eu estou gago, não quero ler, mas eu vou ler errado. E os irmãos falam: esse pastor é burro, não sabe ler direito. Outro fala: precisa trocar o óculos. Eu não quero saber, estou precisando mesmo. Mas não é questão de trocar, não. Eu simplesmente me disponho, e o Senhor vai capacitando. A unção vem vindo, a vida de Deus vai vindo. Os irmãos começam a entender, e começam a ter experiência com Deus, e o resto que se lasque, porque o Evangelho vai ser ministrado, vai ser pregado, e as vidas vão se converter, e São Caetano vai se prostrar diante do Senhor, e essa cidade vai se prostrar, o estado vai se prostrar, e o reino de Deus vai avançar em nome do Senhor Jesus. Mas isso só vai acontecer se a igreja, que somos nós, renovarmos a nossa mente, se a igreja que somos nós, pararmos de julgar os irmãos, às vezes julgando até Deus, o que tem que ser o correto e o certo, e o errado e sei lá o que. Pare, se disponha, porque Deus vai fazer grandes coisas para aqueles que se dispõem. E se esse é o seu caso, se você quer renovar sua mente para fazer a vontade de Deus, pastor, eu não quero, então fique aí no seu lugar. Mas se você quer renovar sua mente, nada é neutro no mundo espiritual. Se posicione nessa noite, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se esse é o seu caso, aleluia. Faça desse louvor a sua oração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
presença aumente. Não fuja da presença de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei. A projeção aí. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Aleluia. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Declare. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós tentamos fugir da presença de Deus, mas acredite, não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Sabe, se porventura você está dormindo, aqueles que estão dormindo, eles estão só. Não ande só. Não ande. Por isso que a Bíblia Jesus nos ensina: ide fazer discípulos. Mas para você fazer um discípulo, você precisa ser um discípulo. Não ande só. A estratégia do diabo é sempre isolar. Esses são os dias que Jesus está às portas. Não ande sozinho, procure ajuda. Amém? Preocupado com o horário agora. Nós vamos continuar louvando aqui. Mas os visitantes, eu queria conversar com você. Antes de ir, eu vou lá no fundo. Você pode ir lá, eu quero me apresentar para você. Amém? Vamos encerrar com esse santo. É glória, né? Toda glória, 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 santo, santo, santo. Quem já pisou, quem já pisou, santo do santo. Diga isso a ele. Verdade, Deus. Deus, quem já pisou, quem já pisou, quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde
Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Libere uma palavra de bênção para estar do seu lado, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!